Fala, povo de Deus! Sabe, como não sofrer? Como não sofrer com o tempo que nós temos vivido? Como não sofrer com essa epidemia? Como não sofrer com tantos amigos morrendo, estando infectado por esse coronavírus? Como não sofrer com a nossa falta de cultos, de poder estar em templos, orando, buscando intensamente a Deus? Como não sofrer? Sabe, nós vemos pessoas procurando nesse tempo desse vírus terrível, demoníaco, sabe, tentando se esconder. Vemos aí os homens tentando parar essa epidemia, ficando intocado, escondido dentro dos lares. E quando não é um local físico, pessoas ficam escondendo-se atrás do dinheiro e das influências, porque talvez com dinheiro possa obter um remédio que o povo não tem acesso, ou com a sua influência. Outro se esconde atrás da sua sabedoria e diz, olha, talvez com o seu saber científico consiga descobrir um medicamento, alguma coisa que ninguém ainda descobriu, e talvez salvar a si mesmo e salvar os seus filhos, e esconde-se atrás da ciência e de tantas coisas. E aonde se esconder nos tempos difíceis? Sabe, é com muito pesar, é com muita tristeza que eu gravo esse vídeo, porque todos os dias esse vírus vem a nos lembrar que ele está aí, porque recebemos, eu morando em São Paulo, recebo notícia no Rio, onde está terrível, terrível, de alguém conhecido, parentes e tanta gente morrendo e sofrendo. Como? Como não sofrer nesse tempo? Que esconderijo? A sua casa? A sua igreja, seu escritório, seu dinheiro? Aonde é o seu esconderijo? Sabe, é um salmista de um salmo de autoria desconhecida. Ele escreveu um livro um salmo onde que as pessoas usam aquilo como um amuleto na sua casa. E eu te garanto que hoje, se você entrar na maioria dos lares, ali vai ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, onde fala de um esconderijo, onde diz aquele que habita a sombra do Onipotente. Sabe? Começa a falar de uma habitação é um esconderijo, um lugar secreto. A sombra do Onipotente descansará. Esconderijo é esse. As pessoas tentam se esconder quando vê que não há situação nessa terra, nesse mundo, onde a ciência ela não traz solução, onde a política não traz solução, onde o conhecimento não traz solução. As pessoas procuram então no sobrenatural e mergulham na religião, e a religião passa a ser o seu esconderijo. Então abre aquilo como um amuleto, bota aquela Bíblia empoeirada que há muitos anos não se abria em cima da sua estante ou do seu móvel na sala, e acho que aquilo vai trazer uma proteção simplesmente por aquela Bíblia empoeirada estar aberta. Religião. E aquilo passa a ser o seu esconderijo. Esconderijo religioso. O que? O que vai nos salvar? Sabe, às vezes a solução está de frente, às vezes a solução está à porta, está à nossa visão, ao nosso alcance, mas o desespero não consegue fazer enxergar e entender. A religião chega muito próximo daquilo que poderia ser verdade, mas a religião ainda não é uma verdade, porque não flui de um sentimento verdadeiro, mas de uma solução imediata. Como se pudessem usar a Deus. Nós não podemos usar a Deus. Nós somos servos. Sabe essa Bíblia empoeirada, no Salmo 91, onde diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, que esconderijo é esse? Isso me faz lembrar, lá no tempo dos hebreus, nos tempos antigos, quando Deus manda escolher um sacerdote para entrar na presença dele e espiar todo o pecado do mundo, daquela nação.
Aquele sacerdote não podia ser um sacerdote qualquer, ele era escolhido como sumo sacerdote. Dentre os sacerdotes, se escolhia apenas um, para uma vez no ano entrar no Santo dos Santos, para poder chorar, para poder clamar na presença do Deus, porque no Santo dos Santos era o centro, era o local aonde que a presença do Senhor se fazia presente. Se ele viesse naquele momento, todo o pecado daquela nação era expiado, sabe? A nação ficava toda em volta do templo esperando para saber, se o sacerdote sair vivo, é porque nós fomos absolvidos dos nossos pecados. Então, quando o sacerdote, ele chorava naquele lugar pelo pecado daquela nação, e ele saía vivo, havia festa do lado de fora, os seus pecados foram perdoados. Apenas uma vez no ano ele entrava naquele lugar, e os pecados de toda a nação era perdoado. É triste que quando nós não abrimos e nos dizemos tão conhecedores da história e da religião, nós achamos que podemos nos levantar como igreja e entrar uma vez a cada necessidade na presença do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que esconderijo é esse, sabe? Esse esconderijo não é mais um local físico. O local físico o mundo tem tentado, não tem conseguido. As pessoas continuam sofrendo. O pecado da nação continua cobrando a nossa nação, continua cobrando o mundo, porque nós, os filhos de Deus, não têm se manifestado como filhos de Deus, sabedores da onde que a realidade de um local santo, de um esconderijo. O esconderijo em hebraico, ele quer dizer muito mais de alguém que está temendo alguma coisa, muito mais do que alguém que tem medo de alguma coisa. O esconderijo na palavra hebraica quer dizer uma cobertura, quer dizer é um local secreto. Não fala sobre medo, mas é um local secreto de comunhão, de estar diante de Deus. A igreja do Senhor não aprendeu a entrar no lugar secreto diante de Deus. Nós usamos esse lugar secreto como quem usa um supermercado, porque nós, quando precisamos de alguma coisa, como aquele povo precisava do perdão dos pecados, e uma vez por ano entrava e eles continuavam pecando o restante do ano, nós fazemos a mesma coisa. Nós, a cada momento, apenas exclusivamente nos momentos de angústias, que nós entramos no Santo dos Santos e começamos a olhar na prateleira o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Olhamos e vemos na prateleira lá, eu preciso de uma porção de perdão, então pega aquela porção. Olha, eu preciso de uma porção de cura, então pega aquela porção de cura, e começamos a usar a unção, começamos a usar as nossas necessidades e saímos do mercado. É assim que nós agimos no Santo dos Santos, como um grande super hipermercado. Saímos e pensamos, bem, aqui não é o local aonde que eu devo morar, porque eu voltarei quando tiver novas necessidades para buscar apenas aquilo que é a minha necessidade. Nosso entendimento está errado sobre o Santo dos Santos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morreu na cruz, o véu do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. Aquilo era uma vista celestial, aquilo era uma vista, um anúncio dos céus, dizendo, olha, agora não se entra apenas mais um sacerdote, mas os sacerdotes, que somos nós, igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos feitos nação sacerdotal. Nós temos direito agora de entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado e nos deu livre acesso ao Pai. A igreja do Senhor tem que entrar na presença do Pai. E eu vou te falar uma coisa, aqueles homens entravam apenas uma vez. Era um local de visitação. Eles visitavam o Pai. Mas o Salmo 91 é um salmo profético. Ele não diz aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O nosso povo tem sofrido. A igreja tem sofrido, sabe? Há choros,
há lamentações, porque a igreja não entendeu que o esconderijo do Altíssimo não é mais um lugar de visitação, é um local de habitação. Nós temos que andar em espírito. A igreja tem que andar em espírito, é a única forma de habitar na casa do Pai. Não é mais apenas um templo, é a casa do Pai. Não é mais apenas o Santo dos Santos, é a casa do Pai. Quando a igreja aprender a andar em espírito, ela não vai mais visitar, porque não vale mais a visitação do Santo dos Santos, vale a habitação na casa do Pai. A igreja do Senhor tem que andar em um lugar espiritual, sabe? Não é mais um local físico, terreno, não é um templo terreno. Uma vez o véu rasgado nos deu livre acesso aos céus, a casa do Pai. E só entra na casa do Pai quem anda em espírito. Santidade já para a igreja. Nós temos que abandonar a nossa carne, nós temos que abandonar os nossos pecados, nós temos que chorar pela nação e habitar no Santo dos Santos espiritual, que é a casa do Pai. Chega de visitar. Nós somos filhos. Nós sentamos à mesa, nós ceiamos com Ele. Dá para ser derramado um grande avivamento, e por isso o Senhor permitiu que a igreja passasse por isso, para que fosse despertada a igreja, despertada a noiva que dorme. Jesus Cristo está voltando, eu creio nisso, e é hora de nós pregarmos o verdadeiro evangelho e nos comportarmos como os verdadeiros filhos de Deus. Se você quer habitar na casa do Pai, nós somos um. Tamo junto.